quadra e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água jacaré é o que vai dar, porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placar, eu quero. Boa tarde, galera! Começando mais um Carioca da Bola, La Caça do Futebol Carioca. Hoje, no horário diferente, começou às 3 e pouquinho. O normal é 4h30, mas vamos em frente, que aqui é madeira de dar em doido. Vamos lá. Boa tarde, Thiago. Vamos rápido e rasteiro. Boa tarde, galera do Carioca da Bola. Boa tarde a todos. Vamos falar a notícia de hoje do Fluminense. Hoje já faz um mês que o Gustavo Scarpa está sem jogar. Desde o dia 16 de março, quando fez aquele gol contra o Ituano, tal. Estão esperando a juíza Dalva decidir o que vai acontecer. Até agora não decidiu nada, enquanto ele vai jogando as peladinhas dele, jogando a brinca de bola. Jogando futsal, né? Ainda nisso, mantendo a forma lá no interior de São Paulo, né? Jogando futsal. Esse negócio do Scarpa já tá um saco isso. Daqui a pouco vai jogar showball também. Vai encerrar cedo, vai jogar pelo showball do... Só não sabe se vai ser pelo Fluminense ou pelo Palmeiras. Pode ser, né? Vai que o Palmeiras não deixa jogar pelo todo. É o troco. Temos também o caso que o Fluminense foi multado na Copa Sub-20 pela invasão de campo entre o Vasco, que o Fluminense foi multado R$30 mil e ainda perdeu 3 mandos de campo. A jogar sem torcida, não posso ver 3 jogos. E vamos falar sobre um jogo que aconteceu na segunda-feira contra o Botafogo. Infelizmente, por uma difusão. Infelizmente pra quê? Pra mim, né? Perdeu 2-1, injustiçamente. Você agarrou muito. Só deu o Fluminense no jogo, né? Foi. Mas futebol não existe justiça, né, Thiagão? Ô, Thiago, mais alguma informação do Tricolor? Temos também o Gilberto, que por causa daquele chute que ele deu no Sassá, ele pegou um gancho de um jogo, já foi cumprido. E tem um jogo próximo jogo que é domingo contra o Atlético Paranaense em casa. É um jogo interessante, né, Thiagão? Pro Fluminense recuperar os 3 pontos aí com o Botafogo, que perdeu, né? Um jogo que o Fluminense poderia ter ganho, foi superior, mas no futebol não existe justiça e o Fluminense pagou caro. E o Atlético Paranaense vai jogar hoje contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, então pode pegar o time mais descansado. Que horas que é o jogo do Fluminense hoje? Não, o Fluminense não, é o Atlético. Tá. Paranaense pega o Cruzeiro. Primeiro jogo na Baixada. Isso. O Fluminense só joga só no domingo, é 7. E mais alguma informação lá do Tricolor? E estreou também o segundo uniforme com a nova patrocinadora do time, que é Descomplica. Descomplica. Pra ver se descomplica esse time. Aí é Fabel. Sem colhadinha, tem que te explicar mesmo o time, né? Que até ganha, vai até o final de julho, sabe? Vai ficar atrás da camisa. E só, essa é só a notícia. Notícia de hoje do Tricolor. Qualquer pingado que entra pro Fluminense tá bom, né? Ô, Thiagão, uma pergunta. A torcida do Fluminense sente falta do Henrique Dourado com essa fase do Pedro Queixinho aí? Não, agora tá mais tranquilo. Mas no início do ano só faltava arrancar a calcinha pela cabeça. O esquema da bola propicia muito os atacantes, né? Os clássicos 9, como era com o Fred, com o Dourado, agora com o Pedro. É um esquema que joga em função do atacante principal. O Fluminense marca muito, né? Joga com 3 zagueiros, 2 volantes. Então os jogadores de frente não precisam voltar tanto, não precisam se esforçar tanto para ajudar na marcação. E isso
chegando ao ataque facilita, né? O jogador não chega com a perna tão cansada, não chega sem fôlego pra atacar, pra concluir a jogada. Os jogadores de frente, eles se dispõem só de atacar. Só de atacar. Só ofensivo. Tá vendo? Família do João tá aqui, tá todo mundo online aqui, assistindo o programa. Minha mãe e meu avô acompanhando aí. Pô, se a mãe não vê, quem é que vai ver, né? Alguém tem que prestigiar. Não, tem uma galera, às vezes entra uma galerinha aí e fica assistindo. E o Fluminense termina hoje, tá treinando agora à tarde, e essa é a nossa informação do Fluminense. É isso aí, vocês querem falar mais alguma coisa do Tricolor aí? O problema que deu do Fluminense na quarta passada, que foi a logística pra Potosí, né? Que o Paulo Autori até reclamou da Conmebol, que a Conmebol não tentou interferir, não tentou ajudar o Fluminense. Um voo muito difícil, né? Pra ir até Potosí. E mesmo assim o Fluminense, mesmo com todos esses problemas, deixou de lado e quase perdeu, né? Perdeu o jogo. É difícil ganhar lá, Quase né? foi eliminado, mas segurou as pontas pelo menos. Tem que ter uma Sentiram bastante altitude, aquela imagem até no fim do jogo, até o Abel tava com a máscara. Como é que é a palavra que fala? Balão de oxigênio. Não, aclimatação, não, sei lá. Aclimatação. Aclimatação, o ar é feito, né? Tem 4 que metros ficar um tempo lá, né? Chega... Não sei se chega a ser desumano, porque os clubes bolivianos não têm culpa de terem se criado lá, de ter fundado lá. Não, mas é desumano. Mas é outro clima, outra coisa. Não é só o clima, né? A questão do ar. O ar é rarefeito. É pior, Oruro. Pior ainda. Eles deveriam jogar em Santa Cruz de la Serra, deixar pra jogar na altitude só o campeonato boliviano. É Sucre, cara, é alto. 2.800. Não, mas Santa Cruz de la Serra não é não. Aí é tranquilo de jogar. Não, mas que 1.000, 2.000, os clubes até estão acostumados, até conseguem jogar. Agora 4.000 é desumano. Por exemplo, na Colômbia tem, Santa Fé, mas é pequeno. 1.000. 100 e pouco. Bogotá. Em Teresópolis tem 400 metros. Teresópolis quando entra é 1.100. Quando entra é 1.100. Não, Teresópolis acho que não chega a 1.000 não, mas é 400. Não, assim que entra é 1.100. O cara é de lá, né? Então, 1.100 dá pra aguentar 1.100. Vai até melhorar teu ar, cara. Quando tu descer pra aqui pra capital, o ar vai ficar muito melhor. Eu já joguei futebol lá em Teresópolis, lá no alto de Teresópolis, dá pra jogar, pô. Sim. Dá pra jogar num sítio lá, pra ter noção, a neblina vinha você, a neblina. Não era nem no alto. Não, e às vezes assim, Mas eu tava em Londres. no ar não dá diferença. Às vezes dá uma diferença muito sutil na questão da bola. Muito sutil. Pra cima, né? Lá não, lá a neblina vinha em você, a neblina. E deu pra jogar tranquilo. Tranquilo. E pra quem não tá acostumado a jogar bola, né? Ainda conseguiu jogar. Mãe do céu, cara. É verdade. Nunca joguei assim não. Não joguei bola em lugar alto assim não. Teresópolis, lá no. Joguei no Alto da Boa Vista, né? Mas Alto da Boa Vista não é, pô. Mais ou menos. Alto da Boa Vista deve ser uns 500, 600. É, mas é frio pra caramba no inverno lá, cara. Era um sítio, o ponto mais alto. Você via a cidade toda embaixo, assim. Em Teresópolis. Deve ser lá no caminho pra Friburgo, não é isso? Ah, não sei. Deve ser. Eu fui lá. Tem um colega nosso lá do canal do Flamengo lá que é de Teresópolis. Ele mora lá. Eu posso falar que já joguei bola na altitude. Mas vocês querem falar mais alguma coisa do Tricolor? Vamos em frente. Vamos. Então eu vou chamar vamos seguindo em frente, o Carioca da Bola. Chamar o Limonge, cobrindo o Botafogo. Ele mesmo, Renatão. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos da mesa e a nós telespectadores também. Vamos falar sobre o Glorioso aí, né? Sempre lembrando a atual campeão carioca. E que vive um bom momento, assim, um bom início brasileiro. Começando a falar sobre o Audax, né? Na última quarta o Botafogo garantiu como empate em 1-1 a sua classificação para a próxima fase, assim como o Fluminense também, com um jogo em 1-1 no Engenhão. Gol de Matheus Fernandes, o primeiro dele pelo profissional, em um jogo onde o Audax deu um trabalho, mas não foi o suficiente para tirar a vaga do Glorioso. E na última segunda, o Botafogo conseguiu uma vitória importantíssima, pulando para a sexta colocação com 8 pontos no campeonato, contra o Fluminense no clássico vovô, no Nilton. Vitória por 2-1, gols de Brenner e Rodrigo Lindoso. Chiesa. Chiesa, perdão. Chiesa e Lindoso. Chiesa e Lindoso. E o destaque da partida foi o Jefferson, né? 35 anos, mas sempre com atuações espetaculares quando o time mais precisa. É uma posição que o Botafogo não sente falta goleiro.
Não, e foi um achado essa vitória do Botafogo, porque deu o Fluminense o jogo inteiro. Eu ouvi falar que o Jefferson foi muito elogiado, né? Diz que o Jefferson agarrou pra caramba. Deu o Fluminense o jogo todo, o Fluminense amassou o Botafogo, teve a bola o tempo todo, o Botafogo não conseguia jogar, o Botafogo parecia um time aberto, vulnerável, não conseguia marcar, deter o Fluminense. O Fluminense perdeu muito gol, e em 2 bolas aéreas o Botafogo achou 2 gols. Esse foi o jogo. O jogo foi isso. Será que o Jefferson tá voltando à velha forma? Tá tendo sequência agora. Tá na sequência, né? Com a lesão do Gatito, Jefferson, que é um bom goleiro, isso aí nunca foi discutido. Não, a técnica dele é... O Jefferson voltando a ter sequência e... Na própria segunda-feira, onde teve a convocação, a gente vai falar sobre isso no final do programa, muitos se perguntando, mas não, será que andava pro Jefferson? Teve aquela discussão dele. Ele tava lá assistindo o jogo no estádio. Não, ele não. A Copa já passou. Ele foi em 2014, mas... Sim, teve a chance dele ainda. Não, mas será Cássio, cara? Cara, não vejo nada demais. O mal do Tite, que ele vai se estrepar por causa disso. Ele quer levar os amiguinhos corintianos dele pra seleção. Jogadores de confiança dele. Histórico levando o Fagner voltando de lesão. A primeira jogada que for pra cima do Fagner vai ser expulso na Copa do Mundo. Escuta só o que eu tô te falando. Histórico de jogadores corintianos que ele trabalhou e que trabalham hoje no Corinthians, né? Já porque o cara ele era auxiliar dele e hoje faz um excelente trabalho no Corinthians. É um histórico de jogadores grandes ali. O Cássio, eu acho assim que... Ele não vai jogar, né? Convenhamos. Sim, né? Fora do ar. O goleiro do Brasil é tudo meia dúzia, né? É boi com abóbora, não tem nenhum espetacular. O Alisson até tá em boa fase. Não, eu acho que eu vi, o Liverpool sabe também, né? Mas não é culpa dele. Não é culpa dele. O Salah tá trabalhando com o Firmino na cara dele, ele não tinha. Ele não é um goleiro milagreiro, mas dentro das... Nunca vi nada demais nesse goleiro. Eu acho o Ederson mais goleiro que ele. O Alisson pro nível do futebol brasileiro é excelente. Se ele estivesse jogando no Internacional, seria um extra classe. No Roma ele é um nível ok. Não, ele é bom goleiro, deve ser negociado com o Real Madrid. Acho que ele dá conta, mas eu ainda acho o Ederson mais E o mais importante é que tem o aval do Tafarel, né? Esse negócio de Tafarel lá... Não, e o Tafarel era do Inter quando jogava. Então, convenhamos, mas o Tafarel com história de seleção não pode se discutir. Ele também, falou né? que o... Tá, mas ele vai fazer cavadinha pro cara que era do clube dele, né? Claro. Futebol tem muito disso pelos bastidores. Mas acho que tem que ser avaliada, porque... Falando um pouquinho aí de seleção, numa Copa do Mundo é uma competição curta, então você precisa ter um jogador completo. Um jogador que pegue pênalti quando numa possível decisão de pênalti. Cresça, né? Acho que o Ederson tem mais esse perfil, é goleiro que pega pênalti, que joga bem com o Cássio pega pênalti. Também, é um goleiro que cresce, mas não sei se chega a crescer tanto de intimidar grandes jogadores como Lewandowski, Griezmann. O terceiro goleiro não vai jogar, o quarto zagueiro não vai jogar. É aquele jogador só pra tocar pandeiro, cantar dentro do ônibus. Não vai jogar. Que nem foi o Júlio Batista. O Júlio Batista em 2006 foi assim. Não, em 2006 chegou com o Quarteto Fantástico. Cadê o Quarteto Fantástico? Todo mundo pipocou. É isso aí, Renatão. Fala Botafogo aí, vamos continuando. Diga aí. Próximo jogo, domingo, às 4 da tarde, contra o América Mineiro, estádio de Independência. Um jogo onde o Botafogo pode consolidar a boa fase, vencendo o América, que não teria tanta dificuldade assim. América jogando Independência não é um estádio tão caldeirão assim. América, o América não faz tanta presença. E o Botafogo tem a semana livre para treinamentos, fazendo novas experiências aí. E essa foi a informação do Fogão, Renatão. Mais alguma novidade do Clube de General Severiano? Mais uma coisa, tinha esquecido. No último jogo contra o Fluminense, aos 31 minutos, promoveram a estreia do Aguirre. Aguirre, né, que finalmente, né? A gente vinha falando uma vez na bola, fez uma tabela, depois não tocou na fogo. A gente vinha falando sobre o Aguirre, né, quando ele ia estrear, tava preparando. Mas tem condição de começar jogando a partida? Não, ainda não. Então vai de Brenner. Como o Marquinhos ele jogou com Chiesa de ponta. Como o Marquinhos aqui ressaltou, ele entrou, fez uma jogadinha ali, mas mostrou que não está em forma. Nem por culpa dele, né? Também porque só deu o Fluminense, ele não teve nem muita oportunidade de... Ele entrou, digamos que numa enrascada, né? Apesar do Botafogo ter ganho, o Fluminense teve total domínio da partida. Então, pro atacante, ele não é um atacante, uma referência sim, como um Paulo Guerreiro. Então, ficou meio difícil para ele mostrar todo o futebol, mas eu acho que com o passar do tempo ele vai brigar ali com certeza com Chiesa, com o Brenner, porque ele tem futebol para isso.
E ele é a principal contratação do Botafogo na temporada, né? Quando ele entrou, a torcida lembrou, né? O Louco Abreu gritando, Aguirre, Aguirre. Só faltou Empolgação começou cedo. Não, e eu ouvi falar um negócio assim do CT do Botafogo, que o negócio vai sair mesmo. Sobre o CT eu vou pesquisar melhor sobre esse assunto, mas eu também ouvi falar sobre a construção do CT. Parece que eles iam pegar um espaço ali em Vargem Pequena. Não, já acertou, eu ouvi falar que a compra do espaço em janeiro, parece que a obra vai começar. Eu peguei assim de rápido assim no programa lá no rádio. Ia começar a obra agora esse ano. Pra pelo menos uma parte do CT tá pronta para a próxima temporada, já em janeiro. Sim, o dinheiro, a compra do terreno vai ser adiantado pelo Moreira Salles, que é o dono do Itaú, que é botafoguense. É dono do Itaú? É. Ou um dos donos? Acho que é um dos donos. Que ele era daquele banco nacional, sei lá, um banco que tinha aí, né? Nacional da antiga. É uma Unibanco, Unibanco, isso. Fez uma junção que tá hoje. Eles são os acionistas majoritários. Aí, pelo que eu sei, eu não sei se ele é o fiador do contrato. Provável, né? Ou se ele vai bancar e depois vai receber. Só sei que ele não tá dando nada a ninguém, não tá fazendo caridade. Ele vai ganhar o dele por fora. Vai receber o dele, comissão de jogador. Só o Flamengo que não tem um mecenas, né? Pra chegar lá. O Flamengo é autossustentável, né? Autossustentável, né? Podia aparecer um mecenas lá, né? Madonna Leila lá, hein? Madonna Leila. Ô, tia Leila lá ia cair bem. Apareceu um Celso Barros. Não, tia Leila tem mais dinheiro, pô. Aquele cheque do PSG, a bicha Arabalã lá, ó. Não, mas ele nem, não é dono, né? Ele não é dono. O verdadeiro dono do Paris Saint-Germain é o governo do Catar. É o fundo de investimento monetário do Catar. É o sheik lá do Catar. Ele é o representante. Ele é o teste de ferro. Só isso. Isso aí, Renatão. Botafogo, encerramos aí. Passa a bola pra você, meu amigo. Valeu, Limonge, fazendo uma bela cobertura do Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos seguindo com o Carioca da Bola. Eu vou chamar o João. Boa tarde, João. Nosso setorista. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos da mesa, todos que acompanham o Carioca da Bola aí pelo Facebook. O Vasco, que vem da derrota pro Vitória por 3-2 em São Januário. E que no meio da semana também já tinha perdido pro Bahia por 3-0. A semana não foi boa com os baianos. Vocês pegou o trio elétrico e dançou a chá o tempo todo, né? A semana toda. Recebi muita zoeira sobre o Vasco, cara. Vasco até a música do o Bel cantando. Mais um Bahia. Você é baiano, meu filho? Eu li que o Vasco em Salvador tá apanhando mais que tambor do Olodum. Pelourinho está em festa. Tá apanhando mais que tambor do Olodum. E esse jogo contra o Bahia, a volta em São Januário vai ser 16 de julho, mas é muito difícil de reverter. Eu queria trazer esse ponto pra mesa. Por que não botar o jogo amanhã? Tudo bem que hoje não poderia ser por causa do Flamengo, tem questão da segurança, mas por que não amanhã? Eu acho que, por exemplo, até lá o Vasco pode melhorar para recuperar essa vantagem, mas também pode perder jogadores, então é meio que incerto. Quando é o jogo? Qual a data? Depois da 16 de julho. Depois da Copa. Assim como o Cruzeiro e Paranaense, segundo jogo, a Copa do Brasil, hoje é o primeiro jogo, também depois da Copa. E o jogo vai ser uma segunda-feira. Sorteio das quartas vai ser quase em agosto, então. Ou não tem sorteio? Então acho que a CBF, com esse planejamento de datas, ela às vezes dá uma... A CBF, cara, você viu a última eleição da CBF? O cara que entrou não tem o apoio do Flamengo, não tem o apoio do Corinthians. Era candidato único. Corinthians e Atlético Paranaense. E o cara já deu uma ameaçada. Quem não apoiasse ele não ia ter facilidade. Você viu domingo aí, quando entrar no noticiário do Flamengo, a gente vai ver. O Flamengo foi mais uma vez garfado. Onde aquele não é pênalti em lugar nenhum. Os dois jogos que o Flamengo não venceu no campeonato, contra o Vitória, contra foi garfado. Foi devido a erros de arbitragem. E os dois com pênalti. Mas a gente fala isso quando chegar no noticiário do Flamengo. Falei. Então, aí também tem o Thiago Galhardo, meia, que tinha se lesionado, já voltou a trabalhar com bola, pode ser que jogue no fim de semana. O lateral Ramon também está perto do retorno da lesão. Fez o gol no jogo treino. Mas o Ramon deve levar um pouco mais de tempo. E também na parte política, que estavam querendo abrir o processo de impeachment contra o Campelo, mas foi recusado pelo Conselho Deliberativo. De 98 votos a favor de suspender e 94 contra. Mas isso tem um porquê, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí sobre essa parte política do Vasco, que é
que é um caldeirão praticamente. Tá mesmo, caldeirão. O Campelo, ele tá tendo uma reaproximação com o Júlio Brandt, que é o candidato que a torcida tinha a maior predileção, que é um cara que podia fazer um trabalho parecido com o do Bandeira fez no Flamengo na parte da gestão, de recuperar as finanças. Então o Campelo já está mandando algumas pessoas da sua gestão embora e trazendo outras pessoas da gestão do Brandt. Tem acompanhado isso? Eu cheguei a ver que o Campelo estava se aproximando com o Brandt, mas... mas se tá se Saíram aproximando 13, com o né? Brandt... 13 vice-presidentes, deixou um buraco na diretoria. E hoje entraram mais 7. Não, mas assim mesmo tá no buraco ainda. Se ele tá se aproximando com o Brandt, é porque teve algum problema do acordo dele com o Eurico. Porque ele virou presidente devido à manobra política do Eurico para prejudicar o Brandt. Se agora ele tá se aproximando do Brandt, é porque teve algum problema lá com o Eurico. Não sei se o Eurico quis mandar ele na segunda. Então, não sei. Segundo eu vi uma entrevista dos caras lá do Vasco, eles estavam dizendo que era... Acusaram ele de ter surrupiado, segurado uma grana que era da venda do Paulinho, uma parte. Aí, guardou a grana, não falou, não deu satisfação pra ninguém. E a moda, vamos embora, né? Que se dane o resto. Ele segurou uma grana e falou, não, eu segurei essa grana, é a alegação do Campelo. Eu segurei essa grana que era pra botar em dia os pagamentos lá de salário, premiações, um monte de coisa lá deles lá. Essa foi a alegação do Campelo. Não sabemos se é a realidade. Essa é verdade. E eu acho que também aliviar um pouco da pressão, né? Porque, por exemplo, se tu vê contra o Cruzeiro, né, na derrota na Libertadores por 4-0, estiveram presentes Campelo, Brandt e Eurico, acompanhando o jogo. Até aí tudo normal. Lá nas sociais. Isso. Só que quem não entende isso são os torcedores. Quando uma parte começa a apoiar a outra já começa a se revoltar e isso gera as brigas no estádio. E quem prejudica é o próprio clube. Os caras estão brigando entre eles, pô. Entre eles, por causa de... Começaram a gritar, Júlio Brandt, mandando o Campelo para aquele lugar. Então eu concordo com a versão do Marcos sobre se tem algum problema com o Eurico, mas eu acho também que é pro Campelo ter um pouco de paz no trabalho dele. O Campelo já entrou, já pressionado. Turbilhão, né? Turbilhão. O dia a dia do Vasco, a gente fala muito do Flamengo, o dia do Vasco, é um turbilhão, é todo dia. A eleição que ainda não acabou. Pois a eleição foi ano passado, o Flamengo vive o período de dia. Ainda é a maldição da urna 7, né? Eurico rondando São Januário. Eurico é aquele Ele é presidente do Conselho de Benemec. O Eurico é aquele fantasma que fica arrastando corrente pelos corredores lá na escuridão. Se escutar algum barulho de noite é ele. É ele, mano. Pode ter alma penada lá. Pode concluir, João. Do Vasco é basicamente isso. Não, tem um jogo, né, que você esqueceu. Do Júnior, a final, finalíssima. Do Sub-20. Do jogo contra o Flamengo, sim, que foi 1-0 pro... Foi 1-1. O jogo em Moça Bonita, né? Foi 1-1. Isso, foi 1-1. E é basicamente isso do Vasco. Tem um jogo também de final de semana, o clássico, Flamengo e Vasco. 7 da noite. E a preliminar, é bom avisar todos os torcedores aí de Flamengo e Vasco. É preliminar, né? A grande finalíssima é a preliminar de Flamengo e Vasco. A volta do Sub-20, não é isso? Sub-20, partida decisiva. Semana Flamengo e Vasco é sempre bom, né? A gente, como amante do esporte, do futebol, a gente salientar a página, a gente torcer. Mas tá quebrada a semana, né? Porque o Flamengo é foco total Libertadores. Sim, claro. E o Vasco não tem nada no meio de semana. O Vasco vai só trabalhando a semana toda. O Vasco vai trabalhar forte pro clássico, mas o Flamengo também não pode deixar de não priorizar o clássico. O Flamengo é líder do campeonato, ele tem que manter. O Flamengo tem que manter, né? Até a parada pra Copa do Mundo. Não pode começar a cair, senão começam a aproximar. E como, terminando de falar, a gente tem que reforçar a paz pelos estádios, né, entre as torcidas. Acho que... Cada um na sua, né? Cada um na sua, perdeu, beleza. Não importa que torce pro time rival, tem que... E é isso aí, cara. A vida segue. O time vai perder, vai ganhar, vai empatar, vai ganhar título, perder título, mas a vida que segue. O clube não sustenta nossas casas, nossas famílias. E sobre o Vasco ainda, João, o Vasco tem terça-feira que vem o último jogo dele pela Libertadores. É isso aí, o jogo contra o Universidade de Chile, lá no Chile, tentando a difícil vaga na Sul-Americana, tem que golear, se não me engano, por 6-0. Nossa. Não chegou isso tudo não. Não, mas tem que é próximo do Vasco. Sim, mas tem que fazer um placar bom por causa do saldo, porque fica tudo igual. Eu acho que é uns 2-3-0. Eu vou até confirmar aqui na nossa tabela aqui da Libertadores. Mas é uns
não chega a ser um saldo exorbitante, que chega a ser impossível. Mas tem que fazer algum resultado, que não conseguiu fazer em casa. Você tem que vencer. Pra pelo menos ter a Sul-Americana como mais uma competição pro Vasco disputando aí. Porque depois da Copa do Brasil, do jogo contra o Bahia, né, que o Vasco foi, né, amassado, né, usando esse termo, que tomou um passeio. Bahia dominou o jogo. Foi 3-0, podia ser 4 ou 5 tranquilamente. Ficou difícil a vaga, mesmo que joga no Rio com sua torcida. Ficou muito complicada a missão do Vasco. Tem que fazer 3 para ir pros pênaltis e 4 para passar. Exatamente. Difícil. Missão impossível. Cara, a premiação da Copa do Brasil, até agora eu tô assustado. 50 milhões. Mais que o brasileiro. Só na final, né? Mais do que a Libertadores. Sim. Fora que Libertadores é quase fase 30. você vai ganhando mais também. Caraca, 50 milhas, meu Fase em irmão. fase vai ganhando. 50 só na final. Vai tu se engalfinhar que 50 milhões pro campeão. Se for somar todas as fases, dá mais 60. Pô, uma grana violenta, meu irmão. Geral mesmo. Finalmente a CBF resolveu abrir suas caixas pretas, suas caixas 2 que tem lá de Os montão. clubes começarem a priorizar a Copa do Brasil, né? Exatamente, dá um Ao valor, invés de priorizar a Sul-Americana. dá um por valor exemplo. total, né, pra competição. Que eu já gostava, achava a Copa do Brasil uma competição legal, boa. Vai ficar mais atrativa ainda na parte financeira, né? Vocês querem dar mais algum pitaco aí do assunto? Não, sobre o Vasco nada a declarar mais. João, mais alguma coisa? Não, só esse retorno destacar o retorno do Ramon, porque a torcida do Vasco vem criticando muito o lateral Henrique. Vai ver se entra numa fase melhor. Acho que o ponto positivo também é a volta do Kelvin, né? Que aí se mostrou um jogador mais lúcido ali na articulação, na criação de jogada, pelo lado do O campo. Vasco não tem um elenco tão farto, então você perder uma, duas, três peças já complica o trabalho do... E o Calvin tava desde o ano Zé passado Ricardo, machucado. pois é. Ainda mais da função do Kelvin, que tem poucos no elenco. É cobertor curto, né? Tanto que o Pikachu que vinha jogando de ponta. A zaga, por exemplo, vinha com ano passado o Breno e o Anderson Martins. Martins negociado. O Breno que fez uma boa reta final de brasileiro, lesionado. Aí deu lugar a Paulão e o Erle, que iniciou... Eraso que vem jogando. Eraso, sim. Início do ano era o Ricardo Graça também, só que começou a falhar na Libertadores e saiu. Mas é um garoto que a torcida pede de volta, porque ele... É melhor aturar o menino da base do que o Eraso, né? Paulão. Sim. O Erle. Medalhões que vieram com o peso de resolver o problema da defesa do Vasco. E o Ricardo Graça, ele falou no jogo da Libertadores, de 4-0 pro Jorge Wilstermann. Depois daquele jogo não teve mais espaço, mas é um jogo que, como a gente estava falando aqui agora, nesse programa, altitude, ainda mais um garoto que não tem o costume de estar nessa situação. Então ele já foi sacrificado de cara pela comissão, pelo Zé Ricardo, e podia ter mais chances. O Vasco, na defesa do Vasco, sofre muito, principalmente com bola parada. Até o Marcos Silva, que é um grande goleiro, né? Goleiro de Copa, agora nem ele tá quase todo jogo ele falha. Eu sempre ouvi um monte de gente de futebol falando que a defesa começa no ataque. Os atacantes têm que dar um combate ali na saída de bola do adversário. Outro problema do Vasco, 9, André Rios, tem jogo que faz um gol. Mas ele não é camisa 9, ele é jogador que joga mais recuado, joga pelo lado, matador, joga por dentro. O Wellington Paulista, um André Lima, não tem esse referência, esse cara que joga, o cara vai brigar, O único jogador que é do ofício é o Riascos, é o único que o Vasco tem. O Rios também tem mais força física. O Rios tem mais força física. Mas o Rios é jogador de lado, ele não é centroavante, ele não é centroavante de ofício. É um preparador, né? Ele quebra galho, ele prepara a jogada, ele né? quebra o galho quando não tem ninguém, mas... E sobre o Martin Silva, chegou até o Fernando Miguel do Vitória para fazer essa sombra. Isso. Porque ele vai pra Copa e tal, quando tiver convocado. O garoto Gabriel Félix, né, que vem sendo reserva. A torcida não suporta ele. Não, teve um jogo que ele jogou, a torcida não aprovou a partida dele, e outro também que já não vai ter espaço. Fica aí pra... Agora o Fernando Miguel, o Vasco pode ter boas noites de sonho, né? Já que o Marcos Silva vai jantar a equipe um tempo aí durante a Copa do Mundo. O Fernando Miguel é mais seguro, né? Mas também não é rock. Qual é a última rodada antes da parada pra Copa do Mundo? 12ª rodada. 12ª. Estamos na quinta, né? Sexta. É importante. Quinta rodada. Não, sexta. Vamos agora pra sexta. Vai pra sexta. É importante pros clubes, e até da cidade ser uma segunda rodada, quem tá lá em cima se manter. Quem tá lá embaixo já dá uma reerguida, como o Vasco, que tá em 7º, se não me engano, ali junto com o Botafogo, ali coladinho com 8 pontos. Se manter nessa faixa, né? Porque o campeonato com a pausa pra Copa é dividido em 3 partes. Né? O primeiro turno foi dividido, tem o segundo turno.
E essa Copa do Mundo vai ser como uma pré-temporada. É um mês, né? Um mês parado. Mais tempo até do que uma pré-temporada. Um pouquinho mais de um mês, né? Geralmente umas 3 Então, dá tempo dos clubes, o clube que precisa contratar, o clube precisa entrosar os times. Então, vai ter tempo de sobra para entrosar. Recuperar jogador que tá mal Recuperar jogador. Dá tempo já. É o que o Vasco mais precisa, recuperar o plantel todo. Falei agora do Breno, mas tem o Giovanni Augusto machucado. Tá voltando, não tá Thiago voltando? Galhardo. Vai voltar na próxima Tá em partida. processo de... Deve ficar no banco contra o Flamengo. Pode ser que fique, mas é muito jogador lesionado. E o Zé Ricardo é um cara que precisa de elenco pra mexer alguma coisa, né? E antes de encerrar o noticiário do Vasco, uma informação que eu quase esqueci aqui, o Vasco contratou o volante Raul do Ceará, de 21 anos, até o fim de 2021. O Raul? Famoso Zé Ninguém. Não sabe quem é? Só faltava ter vindo da Bahia. Parece aquela música do Biquíni Cavadão, Zé do Povo, Zé Ninguém. Zé do Povo, Zé Ninguém. Nunca ouvi falar. Ninguém conhece. Mas pode ser uma boa aposta. Vai que o cara joga pra caramba e arrebenta ali no meio campo. É uma língua do apresentador aí, do Renato. Não, Aí quem vira o Zé Ninguém sou eu. Não, e também outra situação que deve ser bem curiosa é se ele roubar a bola e começar a aprender muito, a torcida vai gritar, toca, Raul. Galera rock and roll, ligada aí. Vamos seguindo o Carioca da Bola, vamos pros comerciais, daqui a pouco a gente volta, galera. Carioca da Bola, La Casa do Futebol Carioca. Batuque, balanço, ligue, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Voltando o Carioca da Bola, galera. Vou chamar diretamente o Limonge, que vai passar as informações da seleção. Isso aí, Renatão. Segunda-feira o Tite anunciou a lista dos 23 convocados da nossa seleção. E vamos relembrar aí ao amigo telespectador os nomes, né, que o Tite chamou para defender a nossa seleção na missão do Hexa. Goleiros: Alisson, Roma; Ederson, Manchester City; Cássio, Corinthians. Laterais: Danilo, Manchester City; Fagner, Corinthians; Marcelo, Real Madrid; e Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Defensores: Miranda, Internacional; Pedro Jeromel, do Grêmio; Marquinhos, do PSG; e Thiago Silva, também do PSG. O Chorão tá de volta à seleção, né? Vamos ao parte 2. Os meio campos, né? Juntando os volantes e os bem amadores. Vamos lá. Casemiro, Real Madrid; Fernandinho, Manchester City; Fred, Shakhtar Donetsk; Paulinho, Barcelona; Renato Augusto, Beijing Guan; Tyson, Shakhtar Donetsk. Mike Tyson? Vai entrar pra brigar no jogo. O único Tyson que a gente respeita. A Mike Tyson. William, Chelsea. Coutinho falei do Barcelona, né? Não, falou não. Felipe Coutinho, Barcelona. Neymar. Atacantes: Neymar, Paris Saint-Germain; Neymar. Roberto Firmino, Liverpool; Gabriel Jesus, Manchester City; Douglas Costa, Juventus. Eu esqueci algum meia? Não, certinho. Esses são os convocados. E destaque também que o Tite vazou um nome da lista de suplentes, o Dedé do Cruzeiro. Falou até das... Dedé e Rodrigo Caio. Ele falou do Caio? O Rodrigo Caio, ele tá na expectativa de ser... várias convocações. Rodrigo Caio tava meio óbvio. Não, ele tá na expectativa de São Paulo vendê-lo, né? Aí a diretoria de São Paulo correu atrás da CBF para tentar confirmar se ele estaria ou não na lista de suplente, porque
pode ser que o Cássio vá para a Espanha, pro Real Sociedad, após a Copa. Pô, Então, grande clube. Então eles É o mesmo que jogou em José. Eles preferiram Clube mediano, né? briga ali pro Liga Europa, às vezes sim, às vezes Clube não. mediano. Meio de tabela. Acho um pouco 3. Mas essa foi a convocação do Tite, gerou, claro que vai gerar muitas opiniões Mas no contrárias. Tyson, né? Aí, Muita gente criticando o Tyson. assim, o Fred e o Tyson, pelo clube deles, né, que é o Shakhtar, eles são a responsa, eles são os caras do time. Agora a pergunta é, eles já foram convocados, não de agora, já tem um tempo Não, o de Tyson foi seleção. convocado acho que todas as vezes, o Tyson. Sim, Todas as convocações não. Quase todas. Não. O Tite quase Não, todas, que sim. isso, não foi em todas, não foi de mais 2 ou Foi 3 acho que que não. não. Todas. Ele tava na primeira convocação, ele tava. Quem convocou o Tyson, Juliano, Paulinho. Não, pode ter sido na primeira, mas Mas em ele tava em todas quase não. todas. Em quase todas ele estava sim. É, Certeza. pro Tite observar esses caras não são um Zé Ninguém. Foi Esses a caras não criação dele no Internacional. Sim, Campeão da Sul-Americana. Campeão sul-americana, verdade. Então são jogadores que chamam a responsa pelos seus clubes, entendeu? Então acho que vale a pena torcer, né? A gente vai torcer bastante, é óbvio, pela seleção. Eu não. Renatão, temos um secador de seleção aqui que é o Renatão. Eu nunca Mas, torço pra seleção brasileira. se for campeão, não curte feriado não, hein? Vai trabalhar, vai estudar. Normalmente, pra mim normalmente. Cara, minha eleição, isso é um alerta pra todos que estão assistindo Carioca da Bola. A grande eleição, saindo um pouco do futebol, a grande eleição pro brasileiro é em outubro, na hora que você for votar. Essa sim influencia o seu dia a dia, o meu dia a dia, o dia a dia dele. Não tem direito de errar. Essa daí, meu irmão, ferra todo mundo se você errar. Vamos continuar votando mesmo, não vai acontecer nada, não vamos Também. dar nada. Não, alguma coisa tem que ser mudada, cara. A Lava Jato tá aí, não é à toa. Alguma coisa tem que ser feita nessa bodega. Agora vamos voltar pro futebol, que é o melhor que a gente faz. É igual o Faustão aí. Não, foi bom argumento aí que o Renatão explicou, né, sobre a nossa política. Mas sobre a seleção, né, voltando a falar, tem sempre as opiniões contrárias. O Fagner também foi muito perguntado por quê. Mas é bem óbvio que Muitos pediram a Rafinha. o Fagner foi na maioria das convocações, o Rafinha foi Sim, uma vez. a minha opinião era o Rafinha, porque o Rafinha também. no Bahia, ele joga jogos importantes, é regular, nunca vi, o Rafinha jogou mal, o Rafinha, ele tem uma regularidade boa e merecia uma Copa assim. Só tem um jogo ou outro que falhou, mas é como qualquer jogador falha. É um lateral que marca bem, faz bem a função dele e chega bem à frente, não tem assim nada a desejar o Rafinha. E o Tite falou que nessa corrida aí pela titularidade, a camisa 2, o Danilo tá à frente por enquanto. Não o Fagner. Então vai começar com o Danilo, então. Pelo que ele falou, é o Danilo que joga. Estreia no meio de meados de junho. 17. Dia 15 de junho. Não, a estreia do Brasil é 17. Contra Suíça. É, 17, tá certo, 17, é domingo. Eu sou meio por fora de seleção brasileira, vê que eu nem ligo É muito. 17 contra a Suíça às 3 da tarde. Domingo 3 horas da tarde contra a Suíça. 3 ou 3 e meia? 3 horas da tarde. No outro jogo do grupo, Costa Rica enfrentando a Sérvia. E essa foi a seleção brasileira, Renatão. Os jogadores também do 7-1, com essa vontade de 5 jogadores. O William, Thiago Silva, Neymar, Paulinho, Fernandinho. 5 jogadores. O William já falou que a história será diferente, o olhar é outro dos jogadores. É complicado, né? Como é que é aquele outro zagueiro que tinha um cabelo... Davi Luiz. Saiu fora, né? Ele Assim pela TV. Ele nem no Chelsea tem jogado, coitado. O Conte não tá dando espaço algum a ele. os titulares estão sendo o Christensen e o Christensen, Rudiger e Cahill. Ou explicou ele. Então, mais alguma coisa sobre a seleção aí? As notícias? Foi só isso, a lista dos suplentes também ainda não foi divulgada, né? A Ali deve exceção do estar. Dedé O e terceiro do... goleiro deve ser o Neto, ou o Marcelo Groia, deve ter Dedé, Rodrigo Caio, deve ter Arthur, Luan, o William José, que foi convocado. Deve ser esse aí, que meio de ser Alexandre, lateral esquerdo. Será que é Diego Mas Souza? o Alexandre não estava machucado? Voltou já. Do mesmo lado que o Felipe Luiz também já voltou. Será que o Diego Souza tem espaço nessa lista de suplente? Pode ser, foi convocado algumas vezes. Foi bem triste. Será que o modelo de cueca tá nessa lista também? Diego? Teve umas. Ele foi convocado. Teve na sua chance penúltima convocação também. ele E não tava. foram poucas, mas o Diego, esse ano em especial, e desde a lesão, o Diego ainda não Ele tá voltou. dizendo que ano passado não jogou nada. O Diego ainda não Tem voltou. os lampejos, mas não tem regularidade alguma.
Diego que deve jogar hoje, daqui a pouco o Marcos fala sobre isso. Deve jogar agora, né? E ainda falando sobre seleção, o Fred, o volante do Shakhtar, tá com uma especulação se ele vai pro Manchester City ou Manchester United. O Guardiola gosta muito dele. Ele vai pra um dos dois na temporada que vem. Até mesmo o Fernandinho, outro também que vem já muito questionado. O Guardiola falou que não monta um time sem Fernandinho. O Guardiola, hein? Uma das referências como treinador no futebol mundial, falou que não monta um time hoje do City sem Fernandinho. E tendo o Yaya Touré no banco, que é um... Mas nem gosta de Yaya Touré, vai embora. Já tem um problema com o Yaya Touré. Quando ele é de Barcelona, Quando se eu pegar os dois pro futebol... o Yaya Touré 500 vezes melhor que o Fernandinho. Assim que ele chegou no City, ele elogiou muito o Fernandinho. Então, mais alguma coisa? Somente esse, já falamos sobre a convocação. Beleza, então. Parte pro Mengão aí agora. Então vamos para o mais querido Clube de Regatas do Flamengo com o Marcos, nosso setorista rubro-negro. Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos na mesa, a todos de casa. O Flamengo começando por semana passada, jogou com o Maracanã com 55 mil pessoas contra a Ponte Preta, empatou, mas classificou por ter vencido o primeiro jogo em Campinas. Jogo tranquilo, não passou muito susto, teve o domínio do jogo, buscou o gol, a bola não entrou. No finalzinho lá que a Ponte Preta teve uma chance de gol, a bola na trave, mas fora isso não teve Foi susto. falha do Hever, né? Que o Hever não acompanhou pelo lado dele o atacante. O cara dá um tapa na frente, o Hever numa lentidão pra chegar na bola, que, pelo amor de Deus, a bola tava mais pra ele do que pro atacante. Só isso que a gente vai ver. O atacante ainda chegou antes que ele. Não adianta não, não adianta rezar não, tem que correr também, Jesus não vai correr por ele não. O arranque dele, Pelo amor de Deus, uma lentidão, mas não que o arranque de balsa. Quer dizer que o Flamengo enche mais uma vez para terceiro ou quarto jogo seguido enchendo o Maracanã. com preços acessíveis, né? Que o público pode pagar. Foi o que eu falei pra vocês na última semana aí. Teve uma reunião com vários sócios dentro do clube, junto com o Orlean, que é o cara que é o VP de marketing. Tiveram uma reunião, uma longa reunião lá para tratar, fizeram estudos para dar uma diminuída no valor dos ingressos. Aí foi o que ele passou as informações pra gente lá no grupo de Zap lá. Que foi essa parada aí. Aí começou a reduzir os ingressos. Mas já pra Libertadores não, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, da Libertadores. A Flamengo classificou assim, sem problemas. No domingo, o Flamengo perdeu para a Chapecoense na Arena Condá. Um jogo muito ruim, o time reserva. Até o Diego Alves foi poupado. Acho que o primeiro tempo foi bem abaixo. Segundo tempo ainda brigou. Não, tentou correr atrás, melhorou um pouquinho, mas mesmo assim errou muito. O time teve muitos erros individuais. O primeiro gol, o Canteiro vem quase na pequena área e não tem marcação. Jonas não acompanhou o Canteiro. O Jonas não acompanhou, o Juan também ali, o zagueiro que joga pelo aquele lado, não chegou pra não deixar chutar. O segundo gol, o Juan foi sair jogando, entregou o gol, o pênalti ridículo que não foi. Mais um erro de arbitragem contra o Flamengo. O Guilherme vem puxando a camisa do Jonas. O juiz vai dar pênalti, seria falta pro Flamengo, não pênalti. Dando minha opinião sobre esse lance, teve um lance no Marlos Moreno que eu achei pênalti. Podia cair em cima dele. Pênalti, claro, não dado. Sobre o lance da Chapecoense, a minha opinião, e muitos até me questionaram, eu achei um lance discutível. Porque, por exemplo, tudo bem que há a disputa e tudo mais. Só que o Guilherme tá à frente do Jonas. Mas o Guilherme que tá puxando a camisa do Jonas. Ele puxa primeiro. Ele puxa primeiro, sim, mas o Jonas vem atrás dele. Se fosse um ombro, a mão no ombro, né? Vem com a mão no ombro, mas ele vem puxando a camisa dele. Se fosse um ombro a ombro, eu não falava nada, eu daria o lance. Discutível esse pênalti aí é mandrake, bem mandrake. Mas eu achei discutível, isso era a primeira falta. Sim, ele puxa, é verdade. Você vai ver durante o Brasileiro, lance igual ou pior. Ele não vai marcar pênalti. Eu achei que nesse jogo voado, faltou muito critério em relação a esse tipo de falta. Em alguns cartões, ele sabe, ele dava para um lado, não dava para o outro, então isso verdade, tá começando a aparecer aqui nos bastidores. Aquele negócio que o Caboclo falou tá ficando muito suspeito. Exatamente. É o cara que eu não sei de onde são esse cara, inventaram esse cara. Candidato único. Não sei de onde que ele apareceu, nunca vi esse cara no futebol, no meio do futebol, nunca vi. E o André Sanches deu uma declaração falando que Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense foram os clubes contra a candidatura do novo paraquedista. Falou, esses clubes vão ter problemas. Já tá aparecendo. Tá acontecendo. O Flamengo foi prejudicado na estreia, foi prejudicado contra o Corinthians contra o Ceará em casa também teve um pênalti a favor não dado. É isso aí. O Flamengo ainda é o líder do campeonato com 10 pontos.
poderia estar com 15 pontos se não fosse os 2 erros em 2 jogos, foram os jogos que o Flamengo não ganhou. Foram com 2 erros da arbitragem. Aí seria mais uma vitória e um empate. O Flamengo teria 15 pontos. Contrapartida deu erro. Faria com 100% de O aproveitamento. Flamengo fez uma partida bem abaixo. Não só os erros, mas acho que os erros influenciaram, mas o Flamengo poderia ter vencido mesmo com esses erros. Mesmo com os erros. Erros do time, erros individuais dos jogadores. O Barbieri mexeu muito na estrutura do time. Ele mexe mal todo o jogo. Não, na estrutura. No Ele não é treinador, pô. Acho que no início Ele é cantor. Ele não soube fazer a rodagem do elenco, né? Tem que mudar. Tu viu o Renato ontem? Ele rodou o elenco, mas mexeu algumas peças. Ele manteve Groi, Madison, Jeromel, Kahneman, Cortez, Ramiro. Aí ele botou o Jailson, botou o Michel, Cícero. botou o Cícero numa função nova para experimentar, deixou o Alisson lá, Michel, Jailson. Ele não mexeu na esquematura, ele soube fazer a rodagem. O Renato E o Barbieri não sabe fazer essa rodagem. Renato, nessa questão de rodar o elenco, de dar oportunidade de testar, de conhecer melhor a função de cada jogador, ele Teve mais um encontro, né? Vou indo pra política rubro-negra. Eu coloquei lá no grupo, porque veio mais notícias aí pra gente nos grupos aí do Flamengo. Segunda-feira à noite, o Rodolfo Landim teve mais uma reunião. Dizem que ele vai ser o candidato, né? Tá querendo fazer a união do mal, que é nós rubro-negros. Nós rubro-negros de raiz falamos que isso daí é a união do mal. É o grupo verde com o grupo azul. Porque falam que ele é o candidato do consenso entre das duas chapas, né? Ele se dá bem com todo mundo, articula todo mundo. Mas só aparece no clube perto da eleição. Então provavelmente desaparece. Mas ele vem de qual lado? Hoje ele tá no grupo do BAP. Tá com o grupo do BAP, com o Toches. Mas parece que ele também se dá bem com a chapa azul. Ele tem um trânsito com os caras do Azul. Porque, na verdade, lá atrás, de 2012 para 2013, quando saiu a Patrícia Mourinho e eles ganharam a eleição, a chapa azul nasceu da chapa verde. A verde que é a mãe da azul. A verdade é essa. Aí depois tiveram o arranca-rabo deles lá em 2014, aí se separaram. Era só a chapa azul, né? Era só a chapa azul original, que eles chamam. Que era pra mim a união do mal. Nenhuma das duas eu gosto. As duas são péssimas, eles são elitistas, eles lutam contra o torcedor do Flamengo, eles querem o torcedor longe do Flamengo, longe dos jogos do Flamengo, eles querem só playboyzados endinheirados pra assistir jogo do Flamengo. E o Flamengo não é assim, cara. E sócios também. Os sócios que podem bancar. Tem muitos sócios do Flamengo que é sócio do Flamengo, mas não consegue assistir o jogo. Porque o preço é caríssimo. Pô, assim não dá. O Flamengo é do povão, cara. E a política do Flamengo é algo, né, mesmo que... Não, mas em época de eleição... eu vou ser sempre contra esses caras. Nunca vou ser a favor. É algo muito, assim, perturbador, né? Chapas se criam, alianças, brigas... Mas sobre hoje, Marcão, sobre jogo decisivo hoje. O jogo do ano, né? O Flamengo precisa só dele para a bola única hoje. Joga em casa contra o Emelec, já praticamente eliminado, né? Tem 1 ponto. Tudo bem, se ganha os 2 jogos vai a 7 pontos. E sobre a declaração do treinador do Emelec, Alfredo Arias, que vem fazer o último jogo, falou que pode fazer uma surpresa no Maracanã. Ele não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Atirador, né? Eles vão se atirar para tentar o resultado. Briga por uma vaga sul-americana. Isso que eu ia falar, o que restou para o Meleque, mas agora... O Flamengo tem toda a obrigação de vencer o jogo. Total. Tem obrigação, tem um dever, mas carrega o trauma das últimas 3 partidas. É um fantasma, né? Esse é um fantasma maldito que a gente vai exorcizar hoje à noite. E eu acho que isso tem que ganhar jogando bem. Vamos vencendo. Não. Ganhar. Pelo menos jogue o que dê pro gasto, não seja uma coisa horripilante, né? Não precisa ser um espetáculo, mas também tem que mostrar o mínimo. Não precisa ser o Flamengo de 81, mas que seja um Flamengo decente. Preta. Deixa tipo o Flamengo de 2009. Por aí. Já é aceitável. Contra a Ponte, mesmo com a classificação, eu até comentei, o Flamengo classificou, beleza, maravilha, cumpriu o objetivo. Mas, com 55 mil no Maracanã, não podia ter feito uma exibição melhor, para a torcida, né, que foi até o Maracanã, que se deslocou, sair mais feliz, voltar mais feliz para casa. Agora, contra o Emelec é outra competição, cara. Tu tem que ganhar, não adianta. Tem que ser, se não for na técnica, é na raça. Mas tem que ganhar, cara. Não tem essa de jogar bonito, jogar... Quanto? O Marquinhos falou, o Emelec vai vir... Vocês têm noção de quantos ingressos já foram vendidos? A última parcial, 35 mil. Porque não vai lotar, né? Porque o ingresso tá muito caro. O preço tá muito elevado, não vai lotar. Tirando a mística de que só enche quando... Fala. Pode falar. Que só enche quando tem apelo, não, enche com preço bom.
Não adianta ter apelo o preço exorbitante, óbvio, se for uma final, uma semifinal. Mas um jogo de fase de grupo com preço abusivo, não tem como. Não vai lotar, os outros jogos estavam mais cheios. E o Flamengo, foi como o Roda disse, esses campeonatos não se joga, se ganha. O Flamengo tem que ganhar. Exato. É entrar na marra, lutar, guerrear. E tem que trazer os 3 pontos de qualquer jeito, irmão. Taca a bola debaixo do braço, ó, esse jogo é meu, vamos ganhar. Faz um, nem que seja 6-0, fura a bola, só nos gandula. Tamo na nossa casa. Eu acho que um dos pontos para não ter tanto público quanto nos outros jogos é esse karma das últimas esse karma das 3 últimas eliminações, né, que foram quase no fantasma, é um fantasma ali. contra o Leão, só dependia de si, São Lourenço só dependia de si. Mas o ponto principal, obviamente, é a questão do ingresso, a questão do preço do ingresso. A maioria do Flamengo não tem condições de pagar. Acho que a maioria do povo carioca, a gente vê a situação de que o Estado vive financeiramente quebrado, falido, não tem condição de pagar hoje 90, 100 reais no ingresso para assistir seu clube numa competição tão importante. Pro público geral, o setor mais barato que a nossa está R$180 inteira. Inteira, R$180. Um pai de família que não tem, que não é sócio, não tem meia entrada, paga R$180 no setor mais barato. O pai que vai com a mulher, que é o setor popular, não tem como. Não tem como. Um pai que vai com a mulher e com o filho, faz as contas aí. O filho vai pagar meia. Não, isso é de hoje. Não, vai em frente. Vamos lá, vamos falando. O pai que leva a mulher e o filho paga meia, mas já gasta uma grana e tem que beber alguma coisa, tem que comer, tem passagem. Mas o Flamengo hoje é importantíssimo. O Flamengo tem que ganhar, é vencer. Não adianta, pode jogar mal, não tem problema. Dourado e Diego pode jogar mal de novo, voltam hoje, deve jogar com, tipo sempre, né? Cuejá, Paquetá, Diego, Vinícius Júnior, Everton Ribeiro e Dourado. René, Rodinei, Hever, Juan e Diego Alves, é o time, com certeza. É o time. Agora, Marcos, sobre um tema assim que acho que derrubou todos os amantes, não só do Flamengo, mas como do futebol. A punição de Paulo Guerreiro, 14 meses. É lastimável, né, cara? O Guerreiro, um jogador que batalhou tanto, classificou o país dele. Classificou o país dele para uma Copa do Mundo, sendo o principal jogador, levando nas costas, fazendo gol na última rodada. Boa noite, galera! Fazendo gol de falta na última rodada, né, contra a Colômbia. E foi como o Guerreiro falou, me tiraram o Mundial. Tiraram um sonho, né? O sonho não uma seleção, uma nação, né? Não uma seleção que vá toda edição de Copa do Mundo. Ele deu, só Deus sabe quando vai ser a próxima. Ele deu a vida por estar ali. E é muito complicado, cara. Assim, acho que nem pelo próprio clube do Flamengo. Acho que as pessoas têm que levantar mais pela seleção peruana. Acho que a pena maior é pela Copa, né? Que ele não vai poder jogar. É pela Copa. Tanto que ele volta ano que vem já com 35, 36 anos e não vai jogar mais uma Copa. E nem tentar ajudar o Peru a se classificar de novo. O jogo contra a Chapecoense, a derrota na Anaconda, foi o último capítulo do Guerreiro. Não esperem renovação. Acho que muito difícil. Não vai haver renovação. Futebol é muito negócio. A diretoria do Flamengo Bandeira não vai abraçar o Guerreiro, né, nesse momento. Não tem como, né? Muito dinheiro pra ele só voltar em janeiro. Não tem como. Infelizmente, se não for revista essa decisão, infelizmente não tem o que se possa fazer. E é muito pouco provável que seja revista. É muito difícil. E aí, mais alguma coisa, Marcos, do Flamengo? Não, só fechar. Isso. Então vamos para os palpites pra gente encerrar o nosso Carioca da Bola de hoje. Jogo de hoje, galera. Flamengo e Emelec. Limonge. Vou começar com 2-1 Flamengo, porque eu acho que vai ser sofrido. Thiago. 1-0 Emelec pro Thiago. Thiago sempre é do contra, né? É o secador. Porque eu não sei. Se o ceifador meter o terceiro, tu vai chorar. Tu vai pra cama chorar. Não sabe, não. João. Vai ser 3-0 pro Flamengo. E eu queria também trazer um palpite especial da minha avó que ela pediu pra eu trazer. Beleza. Ela falou que vai ser 2-0. O primeiro gol vai ser do Henrique Dourado de pênalti sofrido pelo Paquetá. E o segundo gol vai ser do Everton Ribeiro. Valeu, um abraço pra avó do João. Marcos. 2-0 Flamengo. Sofrida, os gols no segundo tempo, mas vai. Cara, eu acho que o Flamengo sai com a classificação hoje. No meu palpite hoje
1x0 Flamengo. Se o treinador não atrapalhar. Vou continuar humilde, 1x0 Flamengo e vamos que vamos. Oitavas de final da Libertadores, se Deus quiser estaremos lá. Flamengo e Vasco. Vamos lá, Flamengo e Vasco, Renatão. Maracanã, sábado. 2x0 Flamengo. Acho que vai depender muito do resultado de hoje, né? Como o psicológico do time vai. Mas acho que dá 1x0 pro Flamengo. 3x2 Flamengo. Vai ser 1x1. Thiago. 2x2 pro Thiago. Maracanã, domingo, 7 da noite, Fluminense e Atlético Paranaense. 1x0 Atlético Paranaense. 2x1 Fluminense. Flu 1x0. 1x1. 2x0 Fluminense. 2x0 Fluminense pro Thiago. Vamos lá, domingo, Independência, 4 da tarde. América Mineiro, Botafogo. 1x1. 2x1 América. Caiu morto, tá morto. 0x0. Botafogo 2x1 de virada. 2x1 América. 2x1 América pro Thiago. Mais um jogo agora sobre Libertadores. Vai jogar terça-feira que vem contra a Laú. É um jogo que até lá a gente não vai poder comentar, né? Só depois. Vasco não vai ter um outro 4x0, né? Pelo amor de Deus. Então vamos falar sobre o jogo também. Vasco e Laú, Universidade de Chile, Santiago. 1x0 Universidade. 2x1 Universidade. 1x0 gol de Rafael Vaz. Lei do ex. A lei do ex nunca falha, meu amigo. De falta, será? Será, né? Nunca faz gol de falta. Não, então meu 2x1 eu vou falar os gols também. Rafael Vaz e Pinilha. 2 gols do ex. Essa é uma coragem. A lei do ex Mais algum jogo pra gente dar os palpites aí? Não, meu palpite só sobre o jogo do Vasco. Acho que vai ser 1x1. O Vasco não vai conseguir o sonho da Sul-Americana. Então podemos fechar a peleja hoje, né? Então eu vou deixando meu boa tarde aí a todos que assistiram o Carioca da Bola, que estão assistindo. Boa tarde aos meus companheiros de equipe também. E até semana que vem, se Deus quiser, o Carioca da Bola, a caça do futebol carioca!